noite, amados irmãos. Ufa, como é difícil ficar com a máscara, né? Eu tenho rinite, para mim é um pouquinho mais difícil ainda. Deixa eu guardá-la. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Especial para a minha vida, principalmente. Quando nós estávamos pensando em voltar, a primeira ideia que veio ao meu coração foi ter um culto de gratidão a Deus. Porque ao longo desse tempo, foram quase 8 meses, meses de reuniões virtuais dos nossos lares, para celebrarmos o amor de Deus manifesto em nossas vidas, um Deus que a cada dia concedeu o pão nosso, um Deus que esteve presente no nosso lar, no lar dos nossos filhos, presente com os nossos netos, um Deus que jamais nos deixou desamparados. E no meu coração eu desejava começar o retorno agradecendo. Na primeira música que nós cantamos eu me emocionei. Porque há tanta coisa para agradecer. São tantos os motivos para nós dizermos muito obrigado a Deus. Pois nesse tempo nada nos faltou. E é por isso que nós estamos aqui, desejosos de estarmos adorando ao Senhor. Nós estivemos lendo no início do culto o Salmo número 100. O Salmo 100 é uma antífona, ou seja, uma melodia curta de louvor e adoração. Os crentes mais antigos, quando a gente fala em antífona, se lembram do cantor cristão que havia um hino que tinha esse título. E é um hino que falava também de adoração a Deus, que dizia assim: a ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo Criador, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Vocês se lembram desse hino? Era muito lindo. E ele também tinha esse título, um pequeno canto, um pequeno hino, para adorar ao Senhor, para levar ao Senhor o sentimento do nosso coração. E é esse o desejo que nós temos. O Salmo 100 é um salmo que completa um conjunto de salmos escritos que vai do 95 até o 100. Eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Salmo, a partir do Salmo 95. Abra a sua Bíblia. Eu gostaria de ressaltar alguns versículos e comentá-los, e depois estaremos comentando o Salmo 100. O Salmo 95, versículos 1 e 2 diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saímos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. É interessante que o primeiro versículo desse belíssimo Salmo 96, ele diz que nós devemos cantar com alegria, cantar com a alma cheia de alegria. Quando ele fala em júbilo, ele está falando de festa, ele está falando de emoção, ele está falando de gratidão, ele está falando da alma que se eleva ao Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. No Salmo 96, vá para o 96, versículos 1 e 2, e versículo 7, diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações, ou anunciai entre aqueles que você conhece, anunciai entre aqueles com quem você convive, que o Senhor é bom, que o Senhor é presente sobre todos os povos, e Ele realiza as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. É interessante que o Salmo ele fala que nós devemos adorar ao Senhor e cantarmos um cântico novo. Aqui a ideia é que Deus provê a sua bênção, Deus realiza a sua misericórdia, Deus vem ao nosso encontro a cada manhã. Assim como o sol nasce, o dia passa e vem,
o entardecer a um Deus que está presente, a um Deus que age na nossa vida, a um Deus que conhece as nossas dificuldades, conhece as nossas dores, conhece os problemas que nós enfrentamos, e é esse Deus que veio ao nosso encontro, e é esse Deus que vem e traz a resposta ao nosso coração. Quando nós lemos Lamentações de Jeremias, lá no capítulo 3, versículos 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada manhã. É esse Deus que nós encontramos no Salmo 98, que diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. E a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Eu diria que lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a minha casa, para com a sua casa. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. É interessante que essa expressão destra significa que é como se o salmista estivesse dizendo: Deus, no seu braço forte, no seu braço direito, Ele nos toma pela mão e Ele nos carrega, e Ele nos leva, Ele nos acode, Ele nos socorre, Ele vem até nós. E Ele ouve a voz da nossa súplica. Ele sente a emoção que nós estamos vivendo no nosso coração. Ele entende a nossa dor. E Ele vem nos refrigerar na nossa alma, a trazer paz, a renovar a esperança, a trazer misericórdia em todos os momentos da nossa vida. O Salmo 99 diz: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Interessante que esse salmo diz: entrai pelas portas. É como ele estivesse dizendo assim para você: olha, venha até mim, olhe para mim, busque a minha presença, eleve os seus olhos, portas com ações de graças, e os seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Aqui nós temos uma chamada individual, uma chamada para cada um de nós, para buscarmos ao Senhor com gratidão. Diz o texto: entrai por suas portas. Traz a ideia de que Deus está sempre com o coração aberto para ouvir a nossa voz. Jesus, certa vez, lá em João 10:9, disse assim: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar, poderá sair, encontrará pastagens. Ali ele está dizendo o seguinte: aquele que me procura é aquele que encontra, aquele que me busca é aquele que eu recebo com amor, é aquele que eu nutro com a graça, é aquele que eu aperfeiçoo pela operação do Espírito Santo na sua vida, é aquele que eu motivo para amar, aquele que eu levo a compreender a dimensão do meu amor para a sua vida. Diz: entrai com ações de graça. Gratidão. Gratidão deve ser a intenção da nossa alma para buscá-los. E ele diz: nos seus átrios com hinos de louvor. Essas palavras, seus átrios, têm a ideia da presença de Deus. Deus presente, Deus agindo, Deus movendo. No Salmo 65:4, o rei Davi também declara a alegria que sentimos quando estamos diante de Deus para adorá-lo. Diz assim: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Teus átrios, ó Deus.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nosso corpo é o santuário do Senhor. Deus habita em nós, a partir do momento em que nós o recebemos no nosso coração. Render-lhe graças. Vocês se lembram daquele belíssimo hino que diz assim: se da vidas vagas, procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, quantas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são, recebidas na divina mão. Uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Bendizei o seu nome. A palavra bendizer é um sentimento que nasce lá no íntimo da nossa alma, impulsionando-nos a falar com o coração sincero sobre as bênçãos recebidas de Deus. Pastor John Piper, ele faz uma ressalva em um dos seus livros, ele diz assim, citando Mateus 15:8, ele diz, lá em Mateus diz, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aqui, nesse texto, quando o Davi, ele diz, bendizei-lhe o seu nome, ele está reconhecendo o perigo que nós podemos sofrer de estarmos longe de Deus, ainda que estejamos na igreja, mas durante a semana, durante a nossa vida, caminharmos longe de Deus. Nós precisamos estar a cada momento vivendo dentro da presença de Deus. O último versículo diz, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. É de geração em geração a sua fidelidade. Concluindo, o salmista ele enfatiza a bondade e a ação misericordiosa de Deus que se estende de geração em geração. Certa vez o pastor da primeira igreja batista em Niterói publicou uma crônica onde ele fala exatamente sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus é um dos principais atributos de Deus. E o Salmo 136:1 diz, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Quantas vezes nós estamos vivendo momentos difíceis, situações ameaçadoras, muitas vezes ouvimos notícias ruins, mas na presença de Deus nós encontramos segurança, encontramos paz, encontramos refrigério, encontramos encorajamento. O Deus que encoraja, o Deus que acompanha, o Deus que ama, o Deus que ajuda. Vemos nesses textos do Salmo 100, alento, paz. Mensagens que mostram que em meio à dor, em meio à angústia, em meio a perdas, em meio a lágrimas, Deus sempre estará conosco. E Ele está conosco a partir também do momento em que Ele revelou-se através de Jesus. E a palavra de Deus em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem experimentado a bondade de Deus? Se eu te fazer uma pergunta hoje, quantas bênçãos Deus já te deu hoje? Você está se sentindo abençoado, feliz, alegre, jubiloso, em festa diante de Deus? O fato de eu ter a minha esposa do meu lado, de eu poder falar com os meus filhos, de eu poder estar aqui na igreja com vocês, de eu receber amor, carinho de cada um. Olha que bênção! O fato de Deus permitir que possamos estar aqui na sua presença é uma bênção. E nós precisamos tomar posse dessa verdade. O Salmo 23:6 diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É a misericórdia presente e
E eu quero concluir. No final ele diz, de geração em geração é a sua fidelidade. Deus é fiel. Aleluia! Deus é fiel. O texto afirma categoricamente que quando buscamos ao Senhor com todo o nosso coração, Ele sempre será fiel nas nossas vidas, na vida da nossa família, na vida dos nossos filhos, na vida de todas as gerações vindouras. Por isso estamos aqui, para prestar essa homenagem a Deus. Homenagem que nasce no nosso coração. Ele que jamais nos desamparou e que sempre estará ao nosso lado. Feche os teus olhos. Vamos orar? Pai, o Senhor tem sido fiel em todos os momentos. Jamais nos desamparou. O Senhor conhece os nossos sonhos. E o Senhor tem realizado cada um no seu tempo. Pai, queremos te agradecer por esse tempo, por esses meses, em que a cada dia o Senhor supriu a nossa necessidade. O Senhor esteve presente no nosso coração, o Senhor deu sabedoria, o Senhor deu alento, o Senhor, pelo teu Espírito, encorajou-nos a seguir avante. O Senhor nunca nos desamparou. E por isso, Pai, te dizemos muito obrigado. Mas, Pai, neste momento, cada um de nós guarda no coração um desejo, uma necessidade, um sentimento, uma dor. E queremos te pedir, Pai, que o Senhor esteja respondendo às necessidades dos teus filhos, da tua família. Pai, que o Senhor realize o teu milagre. Naqueles pontos em que nós somos inseguros e nós não conseguimos caminhar. Que o Senhor dê paz ao coração que possa sentir angustiado. Que o Senhor dê alegria àqueles que estão entristecidos. Que o Senhor dê saúde àqueles que estão doentes. Ó Deus, tira a angústia da alma, a angústia do coração, a depressão, a dor, o sofrimento. E traz, ó Deus, refrigério, traz conforto, traz transformação de vida, uma nova vida em Cristo Jesus. Te pedimos estas coisas, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estaremos em